Olá a todos, sejam bem-vindos a esta primeira aula teórica da matéria Literatura e Cultura Portuguesa do século XX. O que nós vamos fazer durante esta aula é simplesmente falar sobre o funcionamento da matéria, como é que nós vamos trabalhar durante esta segunda metade do ano e vamos falar um bocadinho sobre também o material teórico que temos à disposição na plataforma. Em primeiro lugar, vamos dizer que nós vamos abordar o século XX, é a primeira parte do século XXI, mais ou menos pelo final da matéria. Vocês vão ter o material organizado em quatro partes. Vocês vão ter um material que é o material teórico, depois vocês vão ter um material literário, depois vocês vão ter um material analítico e finalmente vocês vão ter outro material que é relacionado diretamente com a cultura portuguesa. Esse material não vai ter nada a ver com a literatura portuguesa, mas sim com a cultura de Portugal. Então, o material teórico desta semana vão ser dois textos. Em primeiro lugar, vocês têm o resumo do texto do Massal de Moisés, que se chama A Literatura Portuguesa através dos Tempos. Neste documento vocês vão encontrar um resumo dos principais movimentos literários da literatura portuguesa desde o século XII até o século XIX. É um resumo bastante grande, eu aconselho-lhes que o leiam porque é muito interessante, sobretudo para saber desde onde é que partimos e onde é que vai a literatura de Portugal. Então, nós vamos começar no século XII com o trovadorismo. O trovadorismo foi uma escola literária que veio da França, que teve como característica o teocentrismo, mas também falava em forma de poesia chamada cantiga do amor, falava também da política, da amizade, entre outros temas. Depois nós vamos ter o humanismo. O humanismo foi um movimento literário, foi uma escola literária que teve lugar entre os séculos XV e XVI, que teve como característica ser um período de transição entre o trovadorismo e o classicismo. Neste movimento literário, nesta escola literária, o que vocês vão ver é uma forte presença do antropocentrismo. Vocês vão ver também que a característica principal é que esta escola centrava-se sobre as pessoas, sobre o ser humano, já não tanto sobre Deus como o centro do mundo, mas sim sobre o ser humano, sobre as emoções do ser humano. O principal exponente desta escola literária foi o Gil Vicente, com o seu teatro tão característico. Logo, no século XVI, vocês vão ver que vamos ter o classicismo. O classicismo teve como objetivo, ou teve como característica, essa vontade de querer voltar às raízes greco-romanas. Havia um enaltecimento da cultura clássica e isso vê-se claramente nos textos desta escola. Vocês vão ver que tem um rigor formal bastante interessante que é abordado, que é tratado pelo texto do Massal Moisés. Logo do classicismo, nós vamos ter outra escola literária chamada o Barroco. O Barroco, podemos dizer que ele começa no século XVI e tem como característica ter um estilo rebuscado, um estilo que
faz abusos das figuras literárias, é com um estilo bastante, podemos dizer, pesado para ler. Finalmente, nós podemos observar, nós podemos ver neste documento o arcadismo. O arcadismo foi um movimento que começou no século XVIII, mais ou menos, e que teve como objetivo ser um movimento contrário ao barroco. O que é que eu quero dizer com isto? Se nos dizemos que o movimento barroco foi um movimento pesado, um movimento muito carregado desde o ponto de vista estilístico, nós podemos dizer que o arcadismo foi tudo o contrário. Então, o arcadismo teve como característica deixar de lado essa complicação formal que tinha o barroco, fazia uma forte crítica à sociedade moderna. Porquê? Porque o movimento ou a escola arcadista tinha como objetivo defender uns ideais mais simples, uma vida mais simples, na qual se exaltava a natureza, mas também buscava-se o enaltecimento do campo, dos meios rurais na vida das pessoas. E finalmente temos o romantismo, um movimento que teve como principal expoente o Almeida Garrett. Este movimento teve como característica mostrar os sentimentos dos diferentes autores. Então podemos dizer que foi um movimento absolutamente subjetivo. Este movimento vai ser o último do século XIX, antes dos movimentos que nós vamos estudar durante a nossa matéria. Então nós vamos ver que os movimentos que vão vir depois vão ser críticas ao movimento romantista. Então, nada, vamos ficar aqui. Vamos terminar esta aula teórica com esta breve explicação do texto do Massal Moisés. Deixo a vocês uma pequena atividade de apresentação pessoal e vemo-nos na próxima aula teórica. Até logo!